iniciar aqui o estudo, né, da macromecânica, né, o estudo do comportamento do compósito, né, é considerado como material homogêneo, equivalente, né. Então, é a mesma abordagem que nós estamos trabalhando aí nessa terceira aula, né, nós vamos ficar um tempinho aí razoável na macromecânica, né, depois nós vamos falar um pouco sobre a higrotermoelasticidade, né, vamos falar um pouquinho sobre critérios de falha, né, vamos falar um pouquinho sobre processo de fabricação, né, vamos falar um pouquinho sobre ensaios, né, vamos falar um pouquinho de estrutura sanduíches, né. Então, tem uma série de assuntos ainda para a gente trabalhar aqui na nossa disciplina, né? E a macromecânica, né, é a análise, a abordagem, estudo do comportamento do material compósito, é considerado como homogêneo, né, homogêneo equivalente. Então, do ponto de vista macroscópico, né, nós consideramos que o material ele é homogêneo, né, como se as propriedades mecânicas desse material fossem iguais, né, fossem as mesmas em todos os pontos desse material. Tá? Então, nesse sentido, é que nós vamos fazer a nossa análise, tá? A análise da macromecânica, tá? Então, o nosso objetivo, né, como foi dito no início aí, né, é avaliar o comportamento, né, macromecânico de uma lâmina de material compósito, né, e a gente vai usar a regrinha aí, né, o sistema de coordenadas, né, de acordo com a orientação, né, da fibra, né. Então, nós sabemos que iremos considerar aí um sistema de coordenadas que nós vamos chamar de principal, né, ou o sistema de coordenadas local. Né. Nesse sistema de coordenadas, né, nós vamos chamar o eixo 1, né, o eixo longitudinal, é o eixo que coincide, né, com a orientação da fibra. O eixo 2 seria o eixo transversal no plano, e o eixo 3 perpendicular ao plano, né? Então, é o mesmo sisteminha de referências aí apresentado pelo livro do Jones, né? Praticamente todos os livros aí de mecânica dos materiais compostos, eles utilizam essa mesma nomenclatura, né, com relação ao sistema de coordenadas, tá? Então, baseado nesse sistema de coordenadas local, né, que a gente vai escrever as equações constitutivas, né, as equações que relacionam as tensões e as deformações, né, em relação a uma matriz de rigidez, né, ou uma matriz de flexibilidade. Nós podemos escrever as equações em relação a esse sistema de coordenadas, né, o sistema de coordenadas principal e o sistema de coordenadas local da lâmina, tá? E aí, no compósito, é muito comum, né, fazer trabalhos de otimização, né, como nós vimos. O material compósito, como ele não é um material isotrópico, né, é um material anisotrópico, mais especificamente, especialmente ortotrópico, que nós estamos trabalhando, né? Então, se nós considerarmos esse material, né, do ponto de vista de uma lâmina de material compósito, ou um laminado unidirecional, onde eu só tenho camadas na direção 1, né, vamos dizer assim, nós sabemos que o material ele é extremamente resistente, né, ou seja, ele tem propriedades de resistência e propriedades de rigidez extremamente elevadas na direção 1, que é a direção que é dominada pela fibra, né? Porém, na direção 2, né, que é a direção transversal, né, o material possui características de rigidez e de resistência muito mais inferiores, né, bem mais inferiores, né, uma vez que a direção 2 é a direção dominada pela matriz. Né? Então, dessa forma, né, o que é muito comum, né, na hora de você projetar um material compósito, né, na hora de você definir as camadas, né, de um material compósito, é muito comum você considerar as camadas em ângulos de orientação diferentes, né? E aí você consegue, né, justamente considerar ali, né, onde você tem aplicação de cargas, né? Considerar a fibra exatamente naquela direção onde você tem um carregamento importante na sua estrutura. Né? Você pode definir um material composto com camadas a 0 graus, a 90 graus, de acordo com o sistema de coordenadas, né?
Então, você vai prever a quantidade de camadas, né, e a orientação dessas camadas para que você tenha resistência e rigidez suficientes, né, principalmente nas direções onde você tiver o carregamento aplicado. E aqui que nós vimos na aula passada, né, nós saímos lá de um estado triaxial, né, com 6 componentes de tensão, né, tensões normais e tensões de cisalhamento, né, e nós fizemos uma série de simplificações, né, então nós tínhamos aqui o sigma 1, sigma 2, sigma 3 e assim por diante, né, e aí nós aplicamos as tensões de cisalhamento, né, no plano, né, as 6 componentes de tensão normal e tensão de cisalhamento no estado triaxial de um elemento tridimensional, né? E aí nós encontramos lá a relação, né, tensão-deformação, né? E nessa relação tensão-deformação nós tínhamos lá um vetor, né? Um vetor de tensões, né, que seria igual a uma matriz de rigidez, né, vezes um vetor de deformações, né? Na primeira análise, né, essa matriz de rigidez, né, que tinha as constantes elásticas lá, que nós chamamos a priori de C, né, eu tinha 6 componentes aqui, 6 linhas, né, uma matriz coluna, né, de 6 linhas e uma coluna, né, aqui eu tinha as deformações com 6 componentes de deformações, né, e para que esse sistema de equações escrito na forma matricial pudesse ser realizado, eu teria que ter aqui uma matriz 6 por 6, ou seja, com 36 constantes elásticas. Então, essa foi a primeira abordagem que nós fizemos, né, considerando o material anisotrópico, né, com o estado triaxial de tensões, né? Então, a primeira análise, né, montando as equações tensão, deformação, né, as relações constitutivas, a lei de Hooke generalizada, né, nós teríamos, então, 36 constantes elásticas, né? Aí, após fazermos mais uma análise, né, concluímos que essa matriz de rigidez é uma matriz simétrica, né? Então, de 36 passamos para 21 constantes elásticas, e aí nós fizemos a consideração que o material ele possui três planos de simetria, né? Planos de referência, né? X, Y, Z, né? E aí a nossa matriz passou para 9 constantes elásticas, né? Ou seja, um material especialmente autotrópico. E aí nós fizemos estado de tensão plana, né? Então, material especialmente autotrópico, estado de tensão plana, né? Aí nós conseguimos transformar essa matriz, que inicialmente com 36 constantes elásticas, com constantes elásticas nós chamamos de C, nós conseguimos reescrever, né, as equações constitutivas, né, em função de apenas 3 componentes de tensão, uma matriz de rigidez composta por 4 constantes elásticas, né, que podem ser determinadas em função daquelas mesmas constantes C lá que nós obtivemos anteriormente, né, vezes as deformações específicas, né, a direção 1 e direção 2 e cisalhamento no plano, né. Ou então, nós pudemos determinar equações onde essas constantes elásticas, né, da matriz de rigidez poderiam ser calculadas de acordo com equações simples, né, que levam em consideração as propriedades mecânicas do material, né, que foram obtidas através da simplificação, né, e através de tanto essas propriedades obtidas ou através de ensaio, ou podendo também ser calculadas através das equações da micromecânica. Então, no nosso caso, né, nós chegamos num sisteminha, né, fazendo todas as simplificações, né, no caso que a gente vai trabalhar na nossa disciplina aqui na macromecânica, né, nós vamos trabalhar no estado especialmente ortotrópico, material especialmente ortotrópico, em estado de tensão plana, e nós temos as equações constitutivas, escritas na forma de 3 componentes de tensões, né? Uma matriz de rigidez aqui está descrita num sistema de coordenadas local da lâmina, vezes a matriz coluna com as deformações, né? E tem as 4 constantes elásticas que podem ser determinadas com equações simples que relacionam as propriedades mecânicas do material compósito,
Então, nós já fizemos na aula passada, né, o cálculo dessas constantes, né, o Q11 é igual ao E1 dividido por 1 menos o Ni12 vezes o Ni21, o Q12 é o Ni12 vezes o E2, dividido por 1 menos o Ni12 vezes o Ni21, onde o Ni21 é o Ni12 que multiplica o E2 sobre 1, né, e o Q22 é o E2 dividido por 1 menos o Ni12 vezes o Ni21, e Q66 é igual a G12. Então, nós vimos também, né, que nós podemos escrever as equações constitutivas, né, em função da matriz de flexibilidade também, né? Então, nós vimos que as tensões, elas podem ser calculadas, né, como sendo a matriz de rigidez, que nós estamos chamando de matriz Q, né, com 4 constantes elásticas no sistema de coordenadas local, inicialmente, né, vezes uma matriz coluna, né, um vetor com as deformações específicas, né? E aí, o que nós podemos fazer? Nós podemos isolar aqui o epsilon, né, e reescrever as equações constitutivas em função da deformação. Então, passo o Q dividindo, né, passar a matriz Q dividindo é a mesma coisa que multiplicar pela inversa da matriz Q, onde a operação inversa na matriz, né, também é possível, né, fácil de calcular a matriz inversa de uma matriz, a inversa de uma matriz, e essa matriz inversa, né, ela representa uma outra matriz que nós chamamos de flexibilidade. Tá? Então, se nós calcularmos a inversa da matriz Q, nós vamos calcular a matriz S, também conhecida como matriz de flexibilidade. Essa matriz pode ser obtida numericamente, né, usando a operação matricial de inversão, né? Pode ser feito analiticamente, pode ser feito numericamente, usando recursos computacionais, ou simplesmente você pode calcular a matriz de flexibilidade através de equações simples como essa, né? Então, tem aqui as formulinhas para calcular os coeficientes da matriz S em função das propriedades mecânicas do compósito, né? Então, nós podemos escrever aqui que as deformações, né, elas podem ser calculadas como sendo a matriz de flexibilidade vezes o vetor de tensões, né? Então, podemos escrever as equações constitutivas na forma matricial compacta, assim também que são válidas, né? E na aula passada nós fizemos um exercício, né? Comparando justamente, né, a análise, né, usando a matriz de flexibilidade e usando a matriz de rigidez, né? E no caso da matriz de flexibilidade, para aquele exercício específico, né, nós percebemos que nós, usando a matriz de flexibilidade, não é necessário resolver um sisteminha 3x3. Tá? E usando a matriz de flexibilidade, cai no sisteminha 3x3 para resolver. Né? Que no caso da aula passada foi bem simples de resolver, né? Uma vez que, como nós estávamos analisando no sistema de coordenadas local, né? Então já saiu o gama 6, já saiu direto. Então, o que nós vamos trabalhar hoje? Né? Hoje nós vamos trabalhar, né, um laminado unidirecional, só que vai ter um sistema de coordenadas global. Então, nós podemos escrever as equações constitutivas, né, considerando o sistema de coordenadas global, o sistema de coordenadas local. Se eu tiver no sistema local, qual que é o sistema local? O sistema de coordenadas local é o sistema onde o eixo 1 coincide com a direção da fibra. E o eixo 2 é perpendicular ao eixo 1. Então, no sistema local, eu tenho aqui, ó, que a tensão, né, o sigma, no sistema de coordenadas local, né, vai ser a matriz de rigidez vezes as deformações. E essa matriz de rigidez, como nós vimos, ela é composta por 4 constantes elásticas, né, e o valor das outras constantes são iguais a zero. Né? Então, essa é a matriz de rigidez Q12, que nós vamos calcular. Tá? Já calculamos na aula passada. Porém, nós podemos escrever as equações constitutivas, né, em função de outro sistema de coordenadas, que eu posso chamar de global, né, onde esse eixo x forma um ângulo θ em relação ao eixo 1. Tá? É possível
determinar as equações constitutivas em relação a esse sistema de eixo XY também, né? São as mesmas equações, né? Então, vou ter uma tensão agora na direção X aqui, vou ter um sigma X, né? Eu posso ter um sigma Y aqui na direção Y, e eu posso ter um cisalhamento tal XY também, né? E aí, o meu sistema de equações, né, as equações constitutivas, ele pode ser escrito da seguinte forma, né? Eu vou ter aqui um vetor de tensões, né, nas direções globais. Eu vou ter uma matriz de rigidez agora em relação às coordenadas globais, né? E eu vou ter um vetor de deformações aqui. E essa matriz de rigidez né? Agora, quando nós fizermos essa mudança de coordenadas, né, nós teremos aqui uma matriz de rigidez, né, com suas respectivas constantes elásticas aqui, basicamente serão 6 constantes elásticas, né, uma vez que essa matriz aqui ela é simétrica em relação à diagonal principal aqui, né, nós temos os coeficientes são iguais, né, em relação a essa diagonal principal. Então, é possível, né, fazer uma mudança de coordenadas, né, com relação à matriz Q, né? E para fazer essa mudança, né, primeiro, nós vamos calcular essa matriz Q, né, no sistema de coordenadas local, né, basta calcular o valor das constantes, né, o Q11, calcular o Q12, né, calcular o Q21 e calcular o Q66. São 4 constantes elásticas. Uma vez calculada essas constantes, você calculou aqui a matriz Q em relação ao sistema de coordenadas local. E aí, dessa matriz aqui, é possível calcular a matriz QXY, né? Seria uma matriz calculada em relação a um outro sistema de coordenadas XY, né? Onde o eixo X, né, forma um ângulo θ em relação ao eixo 1. Como que eu faço essa mudança daqui para cá, né? Usando a matriz reduzida transformada de Saipagan, né? Então, primeiro eu vou calcular esses 6 coeficientes aqui, o índice 1, o índice 2, o índice 3 até o índice 5, né? Com equações extremamente simples aqui, ó, onde eu vou usar aqui os valores das constantes, né, da matriz local. E aí, calculando esses coeficientes, eu volto para cá e calculo as constantes, os coeficientes da matriz Q. Né? Essas equações simples aqui, e o θ, que é o ângulo formado entre o eixo X e o eixo 1. Tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar, né, com essas equaçõezinhas aí, tá? Então, tem um exercício, né? Esse é o exercício que a gente vai trabalhar hoje, pessoal. É um laminado, né? De material compósito, né? No caso, unidirecional, né? Nessa parte inicial da disciplina, nós vamos trabalhar apenas com laminados unidirecionais, né? Em casca plana, né? Ou seja, estado de tensão plana, fibra de carbono e matriz epóxi, né? Aí ele deu as propriedades aqui. Então, esse exercício que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai calcular esse exercício aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o E1 é 145 gigapascal, o E2 é 9,6, o G12 é 5,8 e o Ni12 0,3. Essas são as propriedades mecânicas, né, da lâmina, do laminado unidirecional. Aí ele fala o seguinte: considere as seguintes tensões, né, das direções principais, ou seja, nas coordenadas globais. Né? Então, ele deu o que? Ele deu as tensões nas direções globais, né? Então, agora ele deu aqui o sigma x, né, a tensão aqui aplicada na direção x, né, que forma um ângulo de θ em relação ao ângulo 1, e ele deu o sigma y, que é o sigma y 40 MPa. E aí, agora, esse exercício é diferente do outro, né? Porque no outro, ele dava as tensões, né, no sistema local, né? No exercício 1 que nós fizemos na aula passada, ele dava a tensão sigma 1 aqui, ó, na direção 1, né? E aqui ele dava a tensão sigma 2 na direção 2. Então, basta, né,
calcular a matriz de rigidez local e escrever as equações constitutivas, né? Aqui agora não, né? Agora ele deu as tensões na direção local aqui, ó, na direção global, ou melhor. Deu o σx e o σy, né? Aqui, o σx 80 MPa, σy 40 MPa e o cisalhamento é 0, tá? Então, a partir desses dados de entrada, né, nós vamos trabalhar as equações, né? Então, a primeira coisa que ele perguntou aqui, né, é a matriz de rigidez nas coordenadas locais. Esse aqui não tem erro, né, pessoal? Esse aqui é igualzinho do o exercício que nós fizemos na aula passada, né? Então, você vai calcular a matriz Q12 aqui, né? Então, é uma matriz com 4 constantes elásticas, né? Então, basta calcular os coeficientes dessa matriz Q12, né? Em relação ao sistema de coordenadas local, desculpa. Então, basta calcular o Q11, né? Tem a formulinha lá do Q11. Tem que calcular o Q12. Tem que calcular o Q22. E tem que calcular o Q66. Então, são 4 constantes, né? Calculou, tranquilo, né? As outras constantes são iguais a 0, né? E aqui, na letra B, ele pede para calcular a matriz de rigidez nas coordenadas globais a 45 graus. Ele já falou o ângulo θ aí, né? Olha, falou que o θ aqui vale 45 graus, né? E ele quer calcular aqui a matriz Q, que ele chama de QXY, né? A 45 graus. Então, para calcular essa matriz Q, vai ser necessário usar isso aqui, ó. Matriz reduzida transformada de saia pagana aqui, ó. Ou seja, nós vamos calcular esses coeficientes aqui, ó, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5. Aí, com esses coeficientes, nós vamos vir para cá, calcular o QXX, QXY, QYY, QXS, QYS, QSS, pronto. Aí eu calculo essa matriz aqui, ó, QXY. E depois, ele pede para calcular as deformações nas direções globais pela equação constitutiva global. Então, nós temos as tensões, né, nas direções globais, né, que é dado o exercício, né? São essas tensões aí, σx, σy e tal xy, né? Aí nós vamos igualar aqui com a equação constitutiva, né? Vou igualar isso aqui, vai ser igual a matriz Q, né? A matriz Q é a matriz de rigidez nas coordenadas globais, né? Que eu vou escrever aqui, equação constitutiva global. Então, tem que usar a matriz de rigidez segundo o sistema de coordenadas global, que é o XY, que foi essa matriz aqui que nós obtivemos na letra B. E aí eu multiplico pelas deformações, pronto. Né? As deformações, né, no sistema global aqui, né? E aí eu calculo o epsilon, né? Eu tenho esse aqui saiu da letra B, e eu calculo esse aqui. Isso aqui, pessoal, vai dar um sisteminha 3x3, tá? Para resolver. Mas é tranquilo, eu resolvi esse sistema passo a passo, né? Eu usei um método aqui, que é o método da substituição, né? Nós vamos multiplicar a equação por um número, somar uma com a outra e vamos eliminando variáveis. Né? Dá para fazer assim também, né? Mais para frente, a gente vai resolver usando a regra de Cramer, tá? Eu, particularmente, eu gosto de usar a regra de Cramer, porque é uma metodologia para resolver sisteminhas lineares, né, com 3 equações, 3 incógnitas. É muito simples de usar. É um pouquinho trabalhosa, né, bem pouco trabalhosa, mas os resultados são muito, muito bons. Né? Eu, particularmente, eu gosto bastante de trabalhar nesse sistema. Né? Eu gosto de usar a regra de Cramer porque é um cálculo praticamente automático, né? Então, é diferente, né, da análise que nós fazemos, né, utilizando aí o pivotamento, por exemplo, ou o método da substituição, onde você tem que fazer
várias análises, né, para poder fazer o cálculo, né? Nesse método específico, né, da regra de Cramer, né, basta determinar os determinantes, né, das matrizes e praticamente o resultado, né, as variáveis, as incógnitas saem de forma praticamente automática, tá? Então, mais para frente, não nesse exercício particular, mas mais para frente nós vamos resolver sistemas lineares, né, com 3 equações e 3 incógnitas, usando a regrinha de Cramer, que eu particularmente eu acho que é a forma mais fácil de resolver, né? Mas a gente vai chegar lá, né? Por enquanto, nesse exercício a gente vai fazer da forma comum, né? Da forma normal, né? Vamos dizer assim, usando o método da substituição mesmo. Então, o exercício aqui, ó, ele, embora seja trabalhoso, é extremamente simples, né? Então, ele deu aqui um compósito, né? Um direcional, estado de tensão plana, um material especialmente ortotrópico. Deu aqui as propriedades do material compósito, né? O módulo de elasticidade na direção 1, o módulo de elasticidade na direção 2, o módulo de cisalhamento e o Poisson principal. Ali deu o carregamento, né? As tensões aplicadas, as coordenadas globais agora, né? E aí ele pede a matriz de rigidez nas coordenadas locais, que é a mesma análise que nós fizemos na aula passada. Aí ele pede a matriz de rigidez nas coordenadas globais, a 45 graus, né? Nós vamos usar a matriz reduzida transformada de Saipagan. E depois, na letra C, ele calcula as deformações pela equação constitutiva global, que nós vamos usar essa equaçãozinha aqui, né, que relaciona tensões e deformações, tá? Essa é a ideia aí do exercício, tá? É um exercício extremamente... Ele é razoavelmente trabalhoso, né, mas é tranquilo de fazer, tá? Então, considerando a matriz de rigidez, então vamos para a letra A, né? A letra A, ele pede para calcular aqui a matriz Q, né, nas coordenadas locais, né? Então tem aqui, ó, basta calcular os coeficientes da matriz de rigidez, né, na direção 1 e 2, né, direção local. Então tem o Q11, o Q12, o Q22, o Q66, né? Então, o Q11 tem a equaçãozinha do Q11, né? O Q11 é igual a E1 dividido por 1 menos o Ni12 vezes o Ni21. O Ni21, né? Ele é o E2 sobre E1 sobre Ni12, tá? Então, o coeficiente Poisson secundário é o E2 sobre E1 vezes o Poisson principal. O E2 ele deu, o E1 ele deu e o Ni12 ele deu, fez a continha, 0,0199. E aí você substitui aqui na equação. O E1 ele é dado exercício, né? 1 menos o Poisson principal vezes o Poisson secundário, faz a continha, calculou aqui, ó. Esse é o Q11. É a constante elástica, né, da matriz de rigidez na direção 1, direção 1, 1, né? Ou seja, está diretamente relacionado ao carregamento axial. Depois, vamos calcular o Q12 e o Q21, né? Na verdade, o Q12 é igual, é exatamente igual ao Q21, uma vez que a matriz ela é simétrica, né? Então você vai colocar aqui o Ni12 vezes o E2, dividido por 1 menos o Ni12 vezes o Ni21. Aí só substituir aqui, ó, Ni12 0,3, o E2 é dado exercício, o Ni12 de novo, Ni21 faz a continha, achou aqui o Q12, que é igual ao Q21. O Q22 também tem formulinha para ele, E2 que divide 1 menos o Ni12 vezes o Ni21, né? Joga aqui o E2 é dado exercício, o Ni12 está aqui, o Ni21 faz a continha, está aqui. Né? Então, você calcula aqui, ó, 3 constantes elásticas com fórmulas, né? Só substituir na formulinha aqui, você calcula as constantes. E o Q66, que é a última constante aqui, ó. O Q66 é igual ao G12, que é o módulo de cisalhamento no plano, que é 5,8. Então, calculou aqui, né? Aí você monta a matriz de rigidez. É essa que ele pediu, tá? Na letra A. Essa aí que ele pediu. Então, tem aqui, ó, o Q11, o Q22, o Q12, o Q21, o Q12 igual ao Q21 e o Q66, tá? E todos esses coeficientes que são iguais a zero, matriz simétrica, pronto. Então, a letra A é só isso, né? Calcular a matriz Q12, tá? Aí vamos para a letra B, né? A letra B
ele pede para calcular a matriz de rigidez a 45 graus. Né? Então, está aqui, ó. Tem minha lâmina de material composto, meu laminado unidirecional, né? E eu tenho aqui o eixo 1. Né? O eixo 1 coincide com a direção da fibra. E eu tenho um sistema de coordenadas global aqui, né? E nesse sistema de coordenadas tem um ângulo θ aqui, ó. O θ faz 45 graus, né? O eixo 1 faz 45 graus com o eixo X, né? E aí, você vai usar o quê? A equação, a matriz, né, reduzida e transformada de sai pagando. Então, o que nós obtivemos na letra A? A matriz de rigidez Q, né, nas coordenadas locais, né? Calculou lá o Q11, calculou o Q12, que é igual ao Q21, né? Calculou o Q22 e calculou o Q66. Então, são 4 constantes elásticas, né? Calculadas aí por uma matriz de rigidez escrita em relação ao sistema local da lâmina, né? E aí, o que nós vamos fazer agora na letra B? Calcular uma outra matriz, né? Vamos mudar o sistema de coordenadas e vamos calcular uma matriz agora que a gente vai chamar de QXY, né? Em relação ao sistema de coordenadas global aqui, né? Que é em relação a esse sistema de coordenadas que as tensões são aplicadas. Então, eu tenho a tensão σx aqui, eu tenho a tensão σy aqui. Né? Isso é muito comum, né? Principalmente em materiais compósitos, né? Você tem ali a orientação da fibra numa direção, né? E não necessariamente o carregamento vai estar aplicado naquela direção. Né? Logicamente que isso aqui é só um exercício no início, né? Que nós estamos considerando um laminado unidirecional, né? Mas mais para frente nós vamos calcular um laminado com várias camadas de orientações diferentes, né? Então, pessoal, para sair daqui para cá, tá? Nós vamos usar, né, as equações de sai pagando. E para usar essas equações, nós vamos precisar calcular esses coeficientes aqui, ó. São 5 coeficientes que tem as formulinhas dele, ó. Então, tá aqui as formulinhas, né? O cálculo já está detalhado aqui, ó. O índice 1, né? Tá aqui a formulinha. 1/8, 3Q11 mais 3Q22, 2Q12 mais 4Q66. Esse aqui nós já calculamos lá na letra A. Calculei já o Q11, calculei o Q22, o Q12, o Q66. É só substituir aqui, ó. Substituiu, calculou aqui o índice 1, né? O índice 2, por sua vez, tá aqui a equaçãozinha dele, ó. É meio Q11 menos Q22, substitui aqui os valores, tá? Calculou o segundo coeficiente, que é o índice 2. O índice 3 também tem equaçãozinha dele aqui, 1/8, Q11 mais Q22, menos 2Q12 mais menos 4Q66. Substitui os valores aqui, faz a continha, calculou o índice 3 está aqui, né? E assim vai, né? Calculou o índice 4, é 1/8, Q11 mais o Q22, mais 6 vezes o Q12, menos 4Q66, substitui aqui os valores, calculou, pronto, né? Então, calcula aí os 4 coeficientes, só substituindo as fórmulas, tá? E por último, tem o índice 5 aqui, ó, também tem a equaçãozinha dele, 1/8, Q11 mais o Q22, menos 2Q12, mais 4Q66. Joga as equações aqui, ó, joga os valores, faz a continha, 21,6167, pronto, né? E aí, você vai calcular, né, a matriz de rigidez global, né? Matriz global, usando as equações de sai pagando aqui, as equações aqui, ó. O QXX é o índice 1 mais o índice 2, cosseno de 2θ, o θ 45 graus, tá, pessoal? Não esquecer que o θ é o ângulo formado entre o eixo X e o eixo 1, tá? O índice 3 mais vezes cosseno de 4θ. Pronto, ó. Aí, substitui os valores, né? Atentar para, né? O valor de θ aqui, pessoal, está em graus, tá? Aqui,
graus aqui, graus aqui. Aí faz a continha, calculou aqui, ó, QXX. Certo? E aí continua a análise, né? O QXY é igual ao QYX, né? No caso aqui, depois eu vou arrumar, tá, pessoal? Ainda falei para vocês, né? Esse material, ele estava feito em papel, tá? Todo pandemia, eu transformei esse material em papel em eletrônico, né? E aí, às vezes, eu noto que tem algumas coisinhas ainda. Como já está vamos dizer assim, na quarta edição, né? É o quarto semestre já, né? Que nós estamos na pandemia, se não me engano. Então, 2020, foram dois, né? 2021, quarto semestre. Então, ainda tem umas coisinhas aqui, mas a maioria já está tudo corrigido. Então, calculei os 5 coeficientes, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4 e o índice 5. Aí eu vou calculando aqui os coeficientes da matriz QXY, que é a matriz de rigidez global, né, em relação ao sistema de coordenadas global. Eu calculei aqui o QXX, né? Eu tenho todos os coeficientes. Calculo o QXY igual ao QYX, né? Uma vez que uma matriz simétrica, né? O índice 4 menos o índice 3 cosseno de 4 θ. Substitui os valores, calculei a constante aqui, ó. Lembrando que o θ é 45 graus. Calculo o QYY, tem todas as formulinhas aí. Aqui está a equação, né? O índice 1 menos o índice 2 cosseno de 2 θ, mais o índice 3 cosseno de 4 θ. Aí substitui os valores aqui, faz a continha, 46,303. Aí tem o QXS, né, que é igual ao QSX. Tem a formulinha dele aqui, ó, é meio de o índice 2 sendo de 2 θ, mais o índice 3 sendo de 4 θ. Substitui aqui os valores, calculou o QXS. Aí tem o QYS, que é igual ao QSY, uma vez que a matriz ela é simétrica. Tem a formulinha dele aqui, ó, é meio de o índice 2 sendo de 2 θ, menos o índice 3 sendo de 4 θ. Joga os valores aqui, calculou o QYS e o QSS, que é o índice 5 menos o índice 3 cosseno de 4 θ, joga os valores aqui, calculou 37,4334. E aí, quando você calculou todos os coeficientes, né, você vai montar a matriz de rigidez global aqui, ó, QXY, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o QXX, esse é o QYY e esse é o QSS. Esse aqui é o QXY, esse é o QYX, esse aqui é o QXS, esse aqui é o QXS também, ou SX, esse aqui é o QYS e esse aqui é o QYS. Pronto, né? Então, a letra B está resolvido, né? Agora, o que está faltando? Calcular as deformações, né? Então, primeiro, na letra A, né, nós calculamos a matriz Q, né, matriz de rigidez, nas direções locais. Aqui, né? Só jogar na formulinha, né? Então, calculamos aqui o Q11, né? Tem a formulinha dele lá, tem o Q12, o Q22 e tem o Q66. Esse foi na letra A. Monta a matriz, resolveu o problema. Aí na letra B, nós calculamos a matriz QXY, a matriz de rigidez em relação às coordenadas globais, né? Que é essa aqui, ó, né? Usamos a equaçãozinha de sai pagando, né? Encontramos lá os coeficientes, o índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, o índice 5. Tem as equações. Com esses coeficientes, né?
nós calculamos as constantes, os coeficientes da matriz Q, né? QXX, QXY, QYY, QSS, QYS e o QXS. Pronto. Agora, na letra C, ele pede para calcular as deformações, ó. Direções globais, pela equação constitutiva global. Então, a equação constitutiva global, sigma, as direções globais, é igual a matriz Q as direções globais que nós obtivemos agora, né? Vezes as deformações aqui, ó. Então, esse é o sistema de equações escrito na forma matricial. Escrito na forma matricial compacta, né? Então, esse aqui é dado exercício. Esse aqui é calculado, né? Tá aqui, ó. Calculamos, tá aqui em cima. E esse aqui nós vamos calcular, ó. Tá? Então, esse sisteminha aqui que nós temos que resolver, né? Esse sisteminha aqui que nós vamos resolver agora. Um sisteminha 3x3. Como eu falei para vocês, nesse exercício particularmente, né? Eu resolvi usando a regrinha de substituição, né? Mas, mais para frente, nós vamos resolver outros sisteminhas, né, 3x3, usando a regra de Cramer, tá? Se você quiser usar outra regra, tem várias formas de resolver sisteminhas lineares, de 3 equações, 3 incógnitas. Pode usar o que você achar mais conveniente, tá? Eu prefiro usar a regra de Cramer, tá? Se você está acostumado aí a utilizar um outro método, não tem problema nenhum. Pode usar o que você está mais acostumado a fazer, tá? Então, na letra C, vamos aqui, ó, deformações nas direções globais, né? O εx, εy, gama xy. E aqui está a equação constitutiva global. As tensões são iguais a matriz de rigidez global vezes as deformações, tá? E é só montar, né? A primeira coisa importante aqui, que você tem que prestar atenção, né? Aqui, ó. Essa matriz de rigidez, se você olhar as fórmulas lá desde o início, né, eu já coloquei todas as unidades aqui. Essa matriz de rigidez está em gigapascal. Né? Por que usar gigapascal? Porque com gigapascal, eu particularmente, eu resolvi esse exercício no Excel, né? Mas vamos imaginar que você use 4 casas decimais aqui, né? O número, se você usar essa matriz em gigapascal, né, os números não vão ficar tão grandes assim, né? Se você usar megapascal, você vai ter que multiplicar por 1000. E aí, os números começam a ficar grandes, né? Então, para evitar isso, eu mantive isso aqui em gigapascal, nesse exercício, tá? E aí, para que haja uma compatibilidade de unidades, né? Esse aqui, estando em gigapascal, né, logicamente, as tensões têm que dar em gigapascal também, né? Uma vez que as deformações específicas, elas são dadas elas são adimensionais, na verdade, né? Então, esse aqui vai ser gigapascal. Isso aqui vai ser adimensional, né? Deformação específica é adimensional, né? Então, se a matriz de rigidez está em gigapascal, logicamente as tensões devem estar em gigapascal também. Foi assim que eu resolvi o exercício, tá? Então, de gigapascal, de megapascal, que as tensões foram dadas, passando para giga, só dividir por 1000 aqui, ó. Então, sigma x deu 0,08, o sigma y deu 0,04 e o cisalhamento deu 0 aqui, ó. E aí eu monto o sisteminha, né?
tem um monte de sisteminha de equações lineares, né? Que inicialmente estão escritos na forma matricial, né? Eu escrevo na forma matricial, né? Então, tem aqui as tensões, né? Que é um vetor, né? Ou matriz coluna, né? Com 3 componentes aqui. Aí tem uma matriz de rigidez aqui, que eu calculei na letra B, né? Uma matriz 3×3. E aí eu vou escrever esse sistema sistemas de equações lineares, eu vou escrever na forma algébrica, né? Como é que eu faço isso? Ora, eu pego aqui esse primeiro termo aqui, ó, 0,08, ele vai ser igual a esse cara aqui, 46,3 vezes εx, tá aqui, ó. Mais esse cara aqui vezes esse, né? 34,53 vezes εy, mais esse cara aqui, ó, 34,05 vezes o gama xy aqui. Escrevo a primeira equação, aí eu vou para a segunda equação. Aqui, o 0,04 é o termo independente, né? É igual a esse cara aqui, ó, 34,5 vezes o εx, mais esse cara aqui, ó, 46,13 vezes εy, mais 34,05, o gama xy. Tá aqui, ó. Só fazer a multiplicação, né, de matrizes. Simples assim. Aqui eu vou colocar esse azul aqui, ó. A última equação, aqui eu tenho o cisalhamento é zero. Vai ser esse termo aqui, ó, 34,05 vezes o εx, tá aqui, mais 34,05 vezes o εy, mais 37,4 vezes o gama xy, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, 3 equações, 3 incógnitas, é um sisteminha 3×3 para resolver, né? Como eu falei para vocês, nesse caso, nesse exercício particular, né, como eu tenho duas equações aqui, ó, onde os coeficientes são parecidos, eu vou somar e vou eliminar, eu vou somar duas equações e eliminar o gama xy, tá? Mas poderia usar outro método aí, tá? Poderia usar, por exemplo, a regrinha de Cramer. Eu particularmente, eu gosto de usar a regra de Cramer, como eu falei para vocês, tá? Mais para frente, esse aqui eu comecei a fazer assim e resolvi dessa forma mesmo, né? Mas mais para frente nós vamos resolver usando a regrinha de Cramer, tá? Então, para resolver, né, um sisteminha linear, 3 equações, 3 incógnitas, né? Copiei, colei para cá, chamei isso aqui de equação número 1, chamei isso aqui de equação número 2 e chamei isso aqui de equação número 3. Esse aqui, particularmente, está fácil, né, de eliminar uma variável aqui, ó. Se você olhar, se fizer 1 menos 2, né, se você multiplicar a equação 2 por menos 1, né, de cara, você percebe que vai eliminar o gama xy aqui, ó, né? Vou pegar esse menos esse, gama xy some. Então, foi isso que eu fiz aqui, né? Então, peguei a equação número 1, 0,08 igual a 46,13 εx, mais 34,5 εy, mais 34,05 gama xy, tá aqui. A equação número 2 multipliquei por menos 1, isso aqui dá menos 0,04, dá menos 34,5 εx, só multipliquei por menos 1, ó. E o que acontece? Esse termo aqui, que multiplica o gama xy, ele fica negativo, né? Quando eu somo as duas, aí elimina uma variável aqui, ó. Sumiu a variável, sumiu o gama xy. Aí eu somei esses dois aqui, deu 0,04. Somei esses dois aqui, deu 11,6. Somei esses dois aqui, deu 11,6 também. E esse aqui sumiu. Pronto. E agora, pessoal, como eu consegui sumir com o gama xy, e achei uma equação número 4 aqui, ó. Essa equação número 4 só tem duas variáveis. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a equação 2 a 3 aqui, ó, e vou sumir com o gama xy aqui também. Aí eu tenho um sisteminha de duas equações, duas incógnitas, né?
Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar a equação 2 e 3. Então, vou pegar a equação número 2 e vou escrever exatamente da forma como ela está aqui. Copiei e colei para cá. E a equação número 3, eu vou multiplicar por menos 1. Multiplico todos os termos por menos 1. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Se eu pegar uma equação e multiplicar todos os termos por uma constante, mantém a igualdade. Né? E aí, olha a jogada. Eu vou multiplicar essa equação por 34,05 e dividir por 37,45. Por quê? Ó, simples, né? Se eu fizer essa multiplicação, o que vai acontecer? Esse aqui cancela com esse e vai sobrar menos 34,05 gama xy, ou seja, quando eu somar com esse cara aqui, sumiu. É isso que eu quero. Quero sumir com o gama xy, agora analisando a equação 2 e a 3, e aí eu acho uma equação número 5. Aí eu tenho a 4 e a 5, que são duas equações, duas incógnitas. Aí eu resolvo um sisteminha 2 por 2, que é bem facinho de resolver. Lembrando que nesses casos específicos eu resolvi assim, tá? Mas poderia usar a regrinha de Cramer, poderia usar qualquer outro método que você está acostumado a usar, tá? Não tem problema não. E aí eu fiz exatamente essa conta aqui, ó. Copiei, colei para cá. Equação 2 exatamente aqui. A equação 3 multipliquei por menos 1 e eu vou multiplicar todos os termos por esse número aqui, ó. Vou multiplicar por 34,05 e dividir por 37. E aí, a equação 2, ela fica igual aqui, né? E a 3, esse termo aqui é zero, não muda nada. Esse termo aqui, ó, vou fazer distributivo, ó, multiplicar esse por esse, fica 34,05 ao quadrado, né? E aqui é o denominador. Aí multiplica por esse aqui, também é o mesmo termo, vai ficar ao quadrado, divide por esse. E o último, né, que é o que eu tenho interesse aqui em sumir com gama, né? Vai cancelar esse com esse, vai sobrar o 34,05, é esse que eu quero aqui. Ou seja, quando eu somar, fizer 2 menos o 3, ou somar 2 com 3 aqui, vai sumir o gama xy aqui, ó. 34,05 menos 34,05 deu zero. E aí é só somar aqui, ó. O primeiro termo vai ficar 0,04. Aí eu já fiz essa conta toda aqui, deu 3,5 yx. Fiz essa conta aqui. E o que é mais interessante é que o gama xy sumiu. Pronto. Sumiu o gama xy, agora eu tenho uma equação 4 e uma equação 5. São duas equações, duas incógnitas. Isso aqui, ó, 4 e 5. Então, aqui um sisteminha 2 por 2, que é tranquilo de fazer, né? Tá aqui, equação 4, copiei, colei aqui, equação 5 aqui. Esse aqui, esse sisteminha, eu vou fazer a mesma estratégia aqui, ó. Vou pegar a equação 4, como tem epsilon e y aqui, ó, negativo, e aqui tem epsilon y positivo. Então vou sumir o epsilon y, né? Vou multiplicar todos os termos da equação 4 por 15,15, dividir por 11. Aí eu cancelo esse 11 aqui e fica 15. Quando eu somar as duas, sumiu o epsilon y. É a mesma estratégia, né? Aí já fiz a conta aqui, ó. Primeiro termo, faço a multiplicação aqui, ó. Dá 0,05. Eu já fiz a conta. Aí multiplica esse cara aqui também. Eu faço a conta. Dá 15,1532 epsilon x, né? Cancela esse com esse. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Cancela, denominador, sobrou 15,32, negativo, né? A equação 5 não muda nada. É só somar uma com a outra. Só soma aqui uma com a outra, né? Esse aqui somou uma com a outra, deu esse cara aqui. Soma esse com esse, deu esse. Soma esses dois que dá zero, né? Sumiu com o epsilon y. Aí sobrou só o epsilon x, né? Aí eu isolo o epsilon x, passo esse cara aqui dividindo, ó. Calculei o epsilon x, a primeira variável tá tranquilo, calculou aqui o epsilon x.
Aí eu vou pegar o yx e substituir na equação 4, né, que é a equação 4 aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, né, jogar lá na equação 4 aqui, ó. Aqui, equação 4. Copiei e colei para cá, né, o yx está aqui, calculei. Eu vou pegar essa variável aqui e jogar aqui dentro, ó. Equação 0,04, 11,6 vezes o yx está aqui, menos 11,6 yx. Pronto. Aí eu isolo o y aqui, ó. Esse termo eu passo para cá. Na verdade, né, o que eu fiz foi o contrário aqui, né? Fiz o contrário aqui. Como o y ele é negativo, então eu passei o y para o outro lado, aí ficou positivo. Aí sobrou aqui esse termo aqui, que está aqui, e esse cara aqui, o 0,4, eu passo para o outro lado, aí sim, né? E esse termo aqui eu passo dividindo, aí calculei o y aqui, ó. É só cálculo, é só algebrismo matemático aqui, tá, pessoal? É um sisteminha 3x3. Eu resolvi dessa forma, né? Mais para frente, eu mostro para vocês outro exercício resolvido usando a regrinha de Cramer, tá? E aí, como nós calculamos, né, o yx e o y, aí nós vamos substituir na equação 3 lá, ó, que a equação, teoricamente, está mais simples, porque esse termo aqui é zero. Aí, como nós já calculamos esses dois aqui, o yx e o y, aí basta jogar aqui, ó, o yx eu jogo aqui, o y eu jogo aqui, e aí eu tenho a equação aqui, ó, onde eu só tenho uma variável, gama xy. Eu isolo gama xy, passo todo mundo para lá, um sinal trocado, aí calculo esse termo aqui, passa dividindo aqui, faz a continha, calculou o gama xy, deu negativo, e aí você tem os resultados aqui, ó. As deformações específicas calculadas aí no sistema de coordenadas global, que foi o que ele pediu, tá? Então, pessoal, esse é o exercício aí que eu gostaria de comentar com vocês, né? É um exercício mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais sofisticado, né? Que o anterior. O que está faltando aí para a gente trabalhar? Está faltando usar as matrizes de transformação, tá? Então, nesse exercício particular, né, que nós usamos foi só a equação, a matriz reduzida transformada de sai pagando, tá? Mas, de uma maneira geral, é um exercício relativamente tranquilo, né? Onde ele dá aqui as propriedades do material, ele dá as tensões, né, nas direções globais agora, né, ele dá o sigma x aqui e dá o sigma y. Né? E dá o sigma x, dá o sigma y. E aí, ele pede a matriz de rigidez, né, nas coordenadas locais. Essa matriz de rigidez é a matriz Q. Q 1, 2, né? Que é aquelas formulinhas lá que nós vimos para calcular o Q11, né? O Q12, o Q21, o Q66. São 4 constantes elásticas, né, calculadas através de equações simples. Q21 e o Q66. Né? Então, essa matriz aqui foi a primeira que nós calculamos na letra A. Aí na letra B, ele pede para calcular a matriz das coordenadas globais, né? Ou seja, a matriz QXY, que é calculada usando a matriz reduzida transformada de sai pagando. É só usar as equações, né, de sai pagando. E aí depois calcule as deformações nas direções globais. Então você vai escrever
a equação constitutiva, né, nas direções do sistema de coordenadas global. Tensão é matriz de rigidez, matriz Q, vezes deformação específica. Né? Isso aqui é o sisteminha escrito na forma matricial compacta, né? Mas é um sistema de matrizes, né? Um sistema de equações lineares, né? Eu posso escrever de uma forma matricial, compacta ou não, ou eu posso escrever num sistema de equações lineares. Basta multiplicar os coeficientes da matriz. E aí eu tenho um sistema de coordenadas, um sistema de equações lineares, né? Com 3 equações e 3 incógnitas. Que no caso aqui eu usei esse métodozinho para resolver, que é baseado na substituição, né? Fui somando uma equação com a outra e fui eliminando o primeiro gama xy, né? Consegui eliminar o gama xy em 2 equações, e aí obtive um sisteminha de 2 equações, 2 incógnitas, resolvi esse sistema e calculei o εx e o εy. Com essas duas incógnitas calculadas, o εx e o εy, eu joguei na equação número 3 e calculei o gama xy. Como eu falei para vocês, né, eu usei esse método, mas poderia usar outro, né? Durante o curso a gente vai resolver exercícios usando outros métodos também, tá? Aí você verifica qual é o método que você gosta mais. Esse método aqui eu acho, nesse exercício ele funcionou bem, porque as equações elas já estavam bem parecidas uma com a outra, então só somar uma com a outra, multiplicar por menos 1 já sumiu com o gama xy fácil, né? Mas se os coeficientes são muito diferentes entre si, né? Eu particularmente eu prefiro usar a regrinha de Cramer para resolver. Tá? Então a ideia desse exercício é justamente usar um método, uma metodologia, né, para resolver esse sisteminha de equações lineares, né? Da forma que você achar mais simples possível, tá? Esse, por exemplo, eu usei essa metodologia, mas nós podemos usar outra também, dependendo da situação, do caso, tá? Então, pessoal, com isso a gente finaliza essa parte, né? Como eu falei para vocês, eu estou aqui na FATEC hoje, né? Então, um pouquinho distante aqui da casa, né? Tem que fazer desligar todos os equipamentos, as máquinas aqui. Eu gostaria de deixar aberto para perguntas, pessoal. Alguém tem alguma pergunta, alguma informação adicional, algum comentário, alguma sugestão, dúvida? Professor, o que a gente vai fazer com esses resultados, como é que a gente analisa eles, vem agora na sequência. Sim. Na verdade, mais para frente, o que nós vamos fazer? Mais para frente, nós vamos estabelecer um critério de falha, né? O que é o critério de falha? O critério de falha ele está relacionado exatamente com o conhecimento, né? Está relacionado se você saber se a estrutura vai quebrar ou não, né? Como que eu sei se a estrutura quebra ou não, né? Então, existe um critério que a gente vai ver mais para frente, que é o critério da máxima deformação. É o critério mais utilizado, tem vários, né? Existe o critério da máxima tensão, o critério da máxima deformação, o critério de Tsai-Hill, o critério de Tsai-Hu. São 4 critérios de falha, né? Para que serve um critério de falha? Para você saber se vai quebrar ou não a estrutura. Então, a partir de um determinado critério, né? Se você tiver por exemplo, o que nós vamos usar bastante aqui é o critério da máxima deformação. O que você vai fazer? Você vai pegar essa deformação aqui e vai comparar com a deformação do material, né? A deformação máxima do material obtido por um ensaio, por exemplo, né? E aí, com isso, você vai saber se o material atende ou não esse critério, ou seja, se ele vai falhar ou não, tá? Então, essa seria uma segunda parte da análise, né?
a partir dessas informações, você vai comparar, né, com os valores tabelados, o quanto que o material suporta de deformação numa determinada direção. Tá? É lógico que para fazer isso precisa de uma série de outras análises, que a gente vai ver mais para frente, né? Mas de uma maneira geral, né, para simplificar, não sei se foi isso que você perguntou, mas com essas deformações é possível comparar essas deformações com valores tabelados e saber se o material falha ou não, se ele quebra ou não, se vai ter uma delaminação ou não, se vai ter uma falha, se vai provocar alguma fratura na fibra ou falha na matriz. A gente vai ver que existe uma série de mecanismos de falha diferentes, né, para o material compósito. Pode ter falha na matriz, pode ter falha na fibra, pode ter falha na interface, a carga pode ser compressão na direção 1, pode ser compressão na direção 2, pode ser tração na direção 1, tração na direção 2, pode ser cisalhamento no plano. E para cada módulo de carregamento é um modo de falha diferente. Né? Então, uma vez que a gente compreender, né, todos esses mecanismos de falha, né, e estabelecer os critérios, nós teríamos meios, né, de afirmar que esse laminado submetido a esse estado de tensão, ele vai falhar ou não, tá? Vai quebrar ou não, tá? Então, essa é a ideia, né? Fazer uma série de análises para responder essa pergunta no final, né? Ah, mas tá, você calculou as deformações, vai quebrar ou não, tá? Então, isso que a gente vai determinar durante o decorrer da nossa disciplina, né? Mas, para chegar nesse ponto, nós precisaremos de mais informações, tá? Mas de uma maneira geral, nós poderíamos responder essa pergunta, tá? Não sei se foi isso que você perguntou. Foi sim, obrigado, professor. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma informação adicional, comentário, sugestão? Professor, boa noite. Boa noite. Eu estava observando aquele pedaço de fibra lá que o senhor mostrou, assim, 3 camadas em ângulos sobrepostos. Tá? Eu assisti, eu fiz estágio, fiquei 3 meses na fábrica da Airbus, na Espanha, e eu vi o pessoal montando algumas peças pequenas, e eu achava interessante. Em uma mesma peça, então, por exemplo, a peça tinha um volume, uma área assim maior, aí em algum ponto específico eles criavam, por exemplo, botava 4 camadas assim na peça inteira. Em um ponto daquela mesma peça, eles colocavam assim retalhos menores em alguns pontos, reforçando a resistência em uma direção específica. Então, por exemplo, tinha 4 camadas alternadas, porém, em um ponto, eles colocavam camadas extras. Entendi. De material composto para uma direção específica. Então, assim, como se fosse um reforço, né? Era reforçado com a matriz em uma angulação diferente. Então, por exemplo, eram 6 camadas, dessas 6 camadas, 4 voltadas para uma única direção. Isso eu achei assim, bem interessante. Era uma exigência específica da engenharia lá para aquela peça. Legal. Inclusive, é o conceito do reparo, né? Você pode até pensar em fazer um reparo dessa forma, né? Reforçando o material, incluindo mais camadas, né? A direções específicas, né? Por exemplo, se você tiver algum dano, né? Vamos imaginar que você o material tem uma trinca, aí você faz uma remoção de material, né? Por lixamento, alguma coisa, aí você pode fazer um reforço, né? Um reparo. Excelente, né? Então... Eles faziam um reparo lá, eles fabricavam por exemplo, a nervura da asa, aí levava para o setor de ultrassom. O ultrassom trazia as peças lá com uma falha já marcado o ponto onde foi detectada uma falha. Aí o pessoal fazia o lixamento e cobria com o pó, somente o pó
da fibra de carbono e resina. E ali Isso. eu já metia a bolsa de vácuo, quer dizer, não tinha, isso que eu achei interessante. Basicamente havia uma ruptura, né, de alguma das camadas da fibra, mas eles não devolviam a fibra. Ele, em vez de botar assim, a fibra no local, botava só o pozinho Só o pozinho com pozinho. resina. Eu Você não achei assim, tem. É, eu acho que era uma solução muito prática é. e para Dependendo rápida. com certeza você vai restaurar, né, a condição, né, mas não vai restaurar 100%, né? Mas se você tiver numa região onde o nível de tensão não for elevado, né, você pode considerar isso, né? Você coloca ali o reforço, como sendo o pó, né, da fibra, e você vai reforçar o material. Logicamente, você não vai ter as mesmas propriedades mecânicas, né, como você teria se fosse uma fibra contínua, por exemplo, né? Mas tudo é uma questão de análise, né? Por isso, tem que ser feita uma análise de engenharia, né? Se você tiver numa situação Foi um padrão que onde eles você criaram, né? não, e outro, se tiver numa situação onde você tenha tensões relativamente baixas, não a margem de segurança mais alta, você Uhum. pode usar isso com tranquilidade, né? Porque, embora não seja exatamente a mesma propriedade mecânica do projeto original, né? Se você fizer uma avaliação e perceber que ali é uma região onde não tem tensões elevadas, você pode fazer isso, é uma forma prática, né, rápida, limpa e eficiente, né, de fazer um reparo. Muito bom. Aí o ensaio do ultrassom, né, que consegue detectar as falhas, descontinuidade através de a emissão de uma onda mecânica, né, com um nível de frequência altíssimo, né, então ele encontra uma descontinuidade, dá um pico lá de amplitude, né, no gráfico, você Sim. consegue detectar, né, a descontinuidade de forma muito precisa. Se não me Legal. engano, eu acho que eles devolviam para o setor de ultrassom para fazer uma nova análise. Ah, tá, Porque eles para viram, se checar não me se engano, aqui já vão realmente 11 eliminou anos aquele isso aí. problema, Assim, né? é o contrário do reparo de chapa, né? O reparo de chapa, aquela região fica bem mais reforçada do que anteriormente. Sim, porque no caso da chapa o material é isotrópico, né? Mas no caso da chapa, a condição, sob condição estática, sim, fica mais reforçado, com certeza. Mas no aspecto de fadiga, né? O material reforçado, né? Normalmente, quando você põe um reforço, né? Você tem ali, no mínimo, a metade da vida em fadiga, né? Você perde ali muito em fadiga. Porque você vai colocar a cravação, né? Depende de como você vai fazer esse reparo, né? Sim, você vai ter um ganho de resistência, né? Vai ficar mais parruda a estrutura do ponto de vista estático. Porém, com relação à fadiga, existe uma perda, né? De É. resistência à fadiga. Mas é interessante, muito, muito legal isso aí, Paulo. Muito boa a sua observação aí. Legal. Bacana. Depois, pessoal, a gente vai fazer um seminário lá no final do semestre, né? Vocês podem anotar essas questões, né? E vocês podem pesquisar também para agregar no trabalho final, né? Você pode inserir essas questões aí, que é interessante, né? Lá no final do semestre tem um seminário, aí você escolhe, né, o processo de fabricação, mas tudo isso que vocês vão agregando, né? Vocês podem pesquisar mais, né? E logicamente, né? Pode enriquecer ainda mais, né? A nossa disciplina, nosso seminário. Muito legal, muito bom, Paulo. Legal. Bacana. Legal. Pessoal, mais alguém tem algum comentário, alguma informação adicional, dúvidas? Bom, pessoal, se aparecer alguma dúvida aí, pode ficar à vontade, tá? Pode perguntar, pode mandar no chat lá do Teams, que eu respondo, tá? Agora, o que eu estou devendo para vocês é o trabalhinho, tá, pessoal? Então, vou colocar uma tarefinha aqui para vocês, tá?
para vocês fazerem já essa semana, tá? E aí vocês já começam a trabalhar nesse exercício simples, da micromecânica lá ainda, tá? Aquelas equações lá da regra das misturas, né? O cálculo do E1, né? O cálculo do G12, cálculo do Poisson, tá? A micromecânica é a análise que nós fizemos lá de um elemento representativo de volume, né? Onde o objetivo era obter a propriedade do compósito, né, em função das propriedades dos materiais constituintes, tá? Então, façam isso aí, eu vou deixar disponível aí para vocês, tá? Para vocês fazerem. E aí, vou deixar uma semana e meia, a gente vai conversando, né, pessoal? Aqui eu faço as propostas, mas eu deixo sempre aberto, tá? Negociação aí, né? Se tiver uma outra disciplina, né? Se tiver um TG, alguma entrega importante, vocês me avisam que a gente acerte, tá? O objetivo aqui é fazer com tranquilidade, com qualidade, principalmente, né? Sem correria, tá? É aprender, tá? Então, eu proponho uma data e vocês verificam, né? Se tiver razoável, tranquilo. Se precisar fazer algum ajuste, eu fico à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, nós estamos caminhando aí para as 11h55. Vou terminar um pouquinho mais cedo hoje, tá, pessoal? Uma vez que eu estou aqui na FATEC, eu tenho que desligar o equipamento aqui, entregar a chave, assinar. Então, demora um pouquinho, né? Então, se vocês estiverem de acordo, né, a gente pode finalizar a nossa aula de hoje, tá? E gostaria de agradecer a presença, a participação de todos vocês. E na sexta-feira a gente continua, então. Tudo bem, pessoal? Beleza, professor. Uma boa noite, bom descanso. Tudo certo, professor. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Obrigado, Paulo.